Queridos irmãos e amadas irmãs, nós estamos chegando, evidentemente, no ápice do tempo da Quaresma, celebrando hoje o 40º dia do nosso retiro quaresmal, Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Esse é o nome da missa de hoje. Hoje nós lemos o Evangelho da Paixão segundo Marcos, e nós vamos, no nosso retiro quaresmal, ler o Evangelho do início da celebração de Marcos 11, de 1 a 10. É chegada a Semana Santa, é chegado o tempo em que nós nos colocamos de hoje até o próximo domingo, é como se fosse um dia só, um tempo só. A Páscoa não é só o domingo da Páscoa. A Páscoa começa hoje, passa pela segunda-feira, pela terça-feira, segunda prisão, depósito, terça-feira encontro, quarta-feira Nossa Senhora das Dores, quinta-feira a missa da unidade com a bênção dos santos óleos, a missa à noite da ceia do Senhor, sexta-feira via sacra, 7 palavras, ação litúrgica, descendimento da cruz, sábado ofício das trevas, Vigília Pascal e domingo, o dia da ressurreição do Senhor. Nós nos colocamos diante de Deus e cantamos: Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Rei de Israel, Hosana nas alturas. Cantemos. Hosana ao Filho de Davi, Hosana ao Filho de Davi, Rei de Israel, Hosana nas alturas, Hosana ao Filho de Davi, Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao Filho de Davi, Hosana ao Filho de Davi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ao iniciarmos a Semana Santa, este grande retiro anual para nós queremos nos colocar diante de Deus e pedir perdão pelas vezes que nós o aclamamos: Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, e também dizemos: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Quantas vezes nós o rejeitamos? Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Cristo, tende piedade de nós. Ó Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos a aprender os ensinamentos de sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém.
Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz, que te recebeu na luz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Proclamação nós. do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Quando Senhor. se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho, que nunca foi montado, desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser, por que fazeis isso, dizei, o Senhor precisa dele mas logo o mandará de volta. Eles foram encontrar um jumentinho amarrado junto de uma porta do lado de fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: O que estáis fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi, Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Marcos 14, de 15 a 47, que é a paixão de Jesus, e eu não vou lê-la porque ela é muito grande, e eu optei pelo Evangelho. O relato da paixão de Jesus, que a liturgia nos propõe neste domingo, ao lado da entrada festiva de Jesus em Jerusalém, que é o que nós acabamos de ouvir, ocupa 1/5 de todo o Evangelho segundo Marcos. 1/5. É o relato mais contido nos Evangelhos. Uma longa narração em que encontramos o eco das testemunhas, acima de tudo, de Pedro, cujo nome retorna frequentemente depois dos outros discípulos. Todos, porém, no momento da prisão, fogem. O relato é composto de 2 partes. A primeira, que narra os eventos vividos por Jesus, junto com sua comunidade até a captura, Marcos 14, 1 a 42, e a segunda, que apresenta o processo em suas fases: a execução da condenação de Jesus na cruz e o sepultamento do corpo de Jesus em um túmulo, Marcos 14, 43 a 15, 47. Dada a amplitude deste trecho, não podemos fazer um comentário pontual. Portanto, nos limitaremos a um olhar de conjunto que evidencia a boa notícia, o evangelho contido no relato da paixão. Essa narrativa põe à prova o nosso olhar de fé sobre Jesus. Somos quase forçados a sofrer o escândalo e a loucura da cruz. 1 Coríntios 1, 23. Somos colocados diante do resultado falimentar da vida de Jesus, aquele que passou no meio do seu povo fazendo bem. Atos 10, 38. Cuidando dos doentes e às vezes curando-os, e forçando o diabo a obedecê-lo. Marcos 1, 27. E a recuar aquele que, como profeta poderoso em obras e palavras, todos procuravam. Marcos 1, 37. Aquele que atraiu a si as multidões
que o aclamaram como bem-aventurado e como aquele que vem em nome do Senhor, Marcos 11:9. Aquele que conseguiu reunir ao seu redor uma comunidade itinerante de homens e mulheres que o reconhecia como profeta e Messias. Esse homem, Jesus de Nazaré, conhece um fim impensável e chega a uma morte falimentar. Queridos irmãos, cada leitor atento do Evangelho, cada discípulo que seguiu Jesus desde o seu batismo até o fim, não pode deixar de ficar profundamente abalado, perturbado com tal resultado. Onde foi parar alguém, pode se perguntar, a força de Jesus, o poder com que ele libertava da doença e da morte aqueles que por elas estavam marcados? A outros salvou, a si mesmo não pode salvar? Marcos 15:31. Seus adversários zombam dele. Onde foi parar aquele carisma profético com o qual ele anunciava, como já muito próximo, o melhor presente, o reino de Deus? Marcos 1:15. Por que na paixão Jesus está reduzido ao silêncio e se deixa humilhar sem abrir a boca? Onde está aquela autoridade que lhe foi reconhecida tantas vezes por aqueles que o chamavam de mestre, o aclamavam de profeta e o invocavam como Messias e Salvador? Aonde estão todos aqueles que pareciam ser seus seguidores e simpatizantes, que desapareceram e Jesus está sozinho, abandonado por todos, inerme e sem qualquer defesa? Mas o enigma é ainda mais radical. Onde está Deus durante toda a paixão de Jesus? Aquele Deus que parecia ser tão próximo dele e que ele chamava confidencialmente de Abá, isto é, papai querido? Aquele Deus que o havia declarado filho amado no batismo, Marcos 1:11, e na transfiguração, Marcos 9:7, aquele Deus que em Jesus havia colocado em jogo e consumido toda a sua vida, onde está agora? Não nos esqueçamos, a morte de cruz, como o apóstolo Paulo compreendeu, é morte do amaldiçoado por Deus, julgado como tal pela ilegítima autoridade religiosa de Israel, e ao mesmo tempo é o suplício extremo infligido a quem é considerado como nocivo à sociedade humana. Jesus verdadeiramente morreu como um impostor na ignomínia, pendurado entre o céu e a terra por ter sido rejeitado por Deus e pelos homens. Irmãos e irmãs, celebrando este domingo de Ramos da Paixão do Senhor, manifestemos ao Deus de toda fidelidade as nossas preces, rezando: Senhor, escutai as nossas preces, nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus, que pela vossa dolorosa paixão entrastes na glória, conduzi a Igreja a ser fiel testemunha do vosso amor pela humanidade, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Filho de Davi, aclamado pelas multidões, ajudai vossos fiéis a vencer as forças da morte e do mal que investem contra os mais fragilizados da sociedade, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Rei eterno, que reconciliastes o ser humano com Deus, convertei os corações e fazei-os pulsar no ritmo do amor capaz de transformar e promover a vida, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Cristo, obediente até a morte de cruz, dai ao vosso povo a graça da confiança nos desígnios do Pai e da obediência à sua vontade, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Servo de Deus, que não vos deixastes abater pelo sofrimento, concedei-nos ter sempre palavras de ânimo para os tristes e desconsolados, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os que aclamam Jesus de rei e depois o traem, para que se convertam, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Todos os que estão nos cárceres, sem casa, sem teto, sem comida, nas periferias existenciais, abandonados, marginalizados, perseguidos, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela prece especial que nós fazemos nesse 40º dia do nosso retiro quaresmal, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece.
Oremos, ouvi, ó Pai, o grito da humanidade tão dilacerada por discórdias e dai-nos a graça de sempre nos unir à paixão do vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantemos. Hosana, o filho de Davi. Hosana, o filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, filho de Davi. Hosana, filho de Davi. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Olhai, Senhor, esta vossa família para a qual nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se às mãos dos malfeitores e sofrer o suplício da cruz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, é necessário nós aprofundarmos na nossa reflexão sobre como nós acolhemos Jesus. Será que nós o aclamamos rei e depois dizemos, como os mestres da lei, os fariseus e os doutores, crucifica-o, crucifica-o? É muito importante começarmos a Semana Santa fazendo esta reflexão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amanhã nós vamos fazer no horário de meio-dia, porque na parte da tarde as pessoas estão reclamando possibilidade de terem compromissos em suas paróquias. Então, amanhã, terça e quarta-feira termina a quaresma, nós iremos fazer ao meio-dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Enquanto o mundo gira, a cruz permanece de pé. Obrigado, Tiago.